a primeira carta de São Pedro, no trecho que líamos ontem, São Pedro nos falava que a salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que nos estava destinada. Procuravam saber as épocas e as circunstâncias a que se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. Maravilhoso isso. Ele mostra como, desde o Antigo Testamento, os profetas estavam imbuídos do Espírito de Cristo. E por isso, falavam sobre Cristo. E, portanto, quando lemos o Velho Testamento, lemos Cristo em todas as suas linhas, desde Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Foi-lhes revelado que não para si mesmos, mas para nós estavam ministrando estas coisas que agora são anunciadas a vós, por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. No sentido de que aquilo que nós temos no Novo Testamento, nem os anjos tiveram. Deus se uniu à natureza humana. Deus se fez homem. Ele não se fez anjo. Deus se fez homem e morreu por nós na cruz. Não morreu pelos anjos caídos. E Ele nos concedeu essa participação sobrenatural na sua vida, que nos faz carregar dentro do nosso homem interior o Espírito Santo. Mas a conclusão que São Pedro tira disso é: por isso, aprontai a vossa mente. A palavra aqui é: trazei a vossa mente cingida. Trazer a mente cingida, trazer a dianoia, é a palavra grega que aqui está, cingido, o pensamento cingido, significa trazê-lo em prontidão. A nossa mente tem que estar submetida à revelação da graça do Espírito para captar a luz da revelação que o Senhor acende em nossos corações. Por isso, uma pessoa que não tem sobriedade não consegue ter a mente cingida, está como que dormindo. Colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder, pois está na Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Tudo isso se depreende dessa sobriedade sobrenatural que nós devemos ter, que é uma requisição da própria vida divina em nós. Ou seja, o homem que quer ser contemplativo, o homem que quer mergulhar na luz sobrenatural de Deus, precisa estar com a sua mente verdadeiramente disponível para o Senhor. Portanto, se eu estou perturbado pelas provocações exteriores, pela música, pelo som, pelos acontecimentos, pelos estímulos, pelos impulsos que vêm de fora, se eu perco o controle sobre mim mesmo, bebendo, me embriagando, me enchendo daquilo que me tira da minha
consistência, eu não poderei estar disponível para a graça de Deus, para essa luz sobrenatural. Então, São Pedro continua: sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Ele mostra a redenção no seu significado mais primário, como o resgate de escravos. Vocês eram escravos. Vocês estavam vivendo uma vida fútil. Mas Cristo se entregou no lugar de vocês. Ele morreu. Ele derramou o seu sangue para que vocês não tenham mais uma vida fútil. E quando nós vemos para os cristãos da nossa geração, o que nós vemos são cristãos de uma vida extremamente fútil. Parece que não foram salvos por Deus. Parece que não foram resgatados pelo sangue de Cristo. Só lhes preocupa aquilo que é fútil. Dinheirinho, trabalhinho, profissãozinha, as pessoas, aquilo que um disse, que o outro falou, que o outro fez, que o outro ensinou. Essa mesma vida intranscendental que qualquer homem pagão vive. Eu fico pensando, por exemplo, quantos cristãos não estavam ali naquele show horrendo que aconteceu no Rio de Janeiro algumas semanas atrás? Quantos outros que não ficam gastando o tempo precioso que Deus lhes deu com divertimentos dos mais insalubres? Jesus morreu para nos resgatar de uma vida fútil, mas os cristãos gostam de voltar para a vida fútil. Não aprendem a descobrir a graça de uma vida profunda em Deus, a graça da oração, a graça de uma vida de comunhão com o Senhor, a graça de perceber o quão extraordinária é a vida de Deus em nós. Antes da criação do mundo, Ele, Jesus, foi destinado para isso. E neste final dos tempos, Ele apareceu por amor de vós. Por Ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. As frases de São Pedro são muito fortes. Ele está dizendo: Jesus estava desde antes da fundação do mundo destinado a ser a vítima de expiação pelos pecados de todos. Foi agora que ele apareceu. Ele apareceu porque ele nos ama, por causa do seu ágape, por causa do seu amor por nós. Por causa do amor de Cristo, nós alcançamos a fé em Deus. E como Cristo está assentado à glória do Pai, logo a nossa fé, que não é outra coisa senão a nossa união com Cristo, a nossa adesão a Cristo, a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Ou seja, o que ele está dizendo é que quando eu creio, eu desaguo em Deus. Quando eu espero, eu me derramo em Deus. Quando eu amo, o meu amor é fundido com o amor de Deus. Agora, se Ele nos deu acesso a uma graça tão sublime, por que nós queremos voltar à vida fútil? Ele diz: pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas.
A fé purifica as nossas almas. A fé nos leva à contemplação do invisível, daquilo que é imaterial, do que está elevado à altura de Deus. Por isso ela nos purifica. A fé nos resgata do aprisionamento das coisas sensíveis e faz com que a nossa alma contemple aquilo que o olho não pode ver. Pela obediência, pela docilidade à verdade, purificastes as vossas almas para praticar filadelfia, amor fraterno, sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Veja, aqui nós temos uma consonância perfeita com o Evangelho de São João. Pela fé, as nossas almas foram purificadas. Para quê? Para praticarmos um amor fraterno sem fingimento. Isso que São Pedro chama da virtude de filadelfia, o amor fraterno. Em grego, uma palavra só. Isso é extraordinário. Nós vemos que o Novo Testamento não pode ser obra humana, quando nós percebemos o peso dessas palavras, a densidade sobrenatural que elas possuem. A fé como que nos arrebata para o céu, nos projeta em Deus, mas isso deve nos levar a nos derramarmos em filadelfia, em amor ao próximo. Ele diz, amor fraterno sem fingimento. Amai-vos uns aos outros de coração e com ardor. Eu tenho fervor no meu amor pelo próximo, ou o meu amor pelo próximo é um amor indiferente, apático. Porque não adianta. Algumas pessoas pretendem ter um amor divino, fervoroso, ardoroso, mas sonegam essa mesma caridade para com os seus irmãos. E a caridade tem que ser ardorosa para ser caridade. Ou seja, ela precisa queimar, ela precisa se traduzir em obras de verdade. Eu tenho que aprender a olhar para qualquer mendigo que passa na rua com amor. Eu tenho que ver um criminoso e pensar na alma dele. E ter ímpeto de ajudá-lo. Eu preciso ver uma pessoa que está no erro com a compreensão de quem quer morrer por ela, se isso fosse necessário. É uma caridade que tem que se traduzir em gestos concretos, em olhar, em toque, em abraço, em serviço, em atitudes reais. Nasceste de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível. Que semente é essa? A palavra de Deus, o Logos de Deus, viva e permanente. A palavra de Deus viva e permanente. Conexão direta com Hebreus 4. A palavra, o Logos de Deus é vivo e eficaz. É cortante e penetrante como espada de 2 gumes. O Logos de Deus é a semente de Deus em nós. É isso, São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu escuto a palavra de Jesus, o semeador saiu a semear a sua palavra, parte da semente caiu no caminho, parte caiu entre os espinhos, parte caiu entre as pedras e parte caiu em terra boa. A palavra é essa semente. E o que essa semente produz? Produz fé.
produz fé. Então, São Pedro compara essa semente incorruptível com outra semente. Com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva, cai a flor. A carne e a glória da carne são perecíveis. Mas conclui ele, mas a palavra do Senhor, a rema do Senhor, permanece para sempre. Ora, esta é a rema, a palavra que vos foi anunciada no Evangelho. Essa é a palavra que vos foi entregue no Evangelho e que precisa frutificar em vós. Portanto, São Pedro está nos dizendo aqui, você quer crescer em fé, você quer crescer em caridade, não numa caridade ficcional, mas numa caridade real, agarra a palavra no teu coração, agarra a rema de Deus no teu coração, medita a rema de Deus em teu coração, faz com que essa palavra seja acolhida, seja terra boa, vai para a oração com o desejo de mudar, não de mudar as coisas exteriores, mas de mudar o seu coração. Às vezes a gente quer rezar para mudar as coisas do lado de fora, para ter um emprego, para conseguir um casamento, para ter dinheiro, para ter saúde. A gente não diz, Deus, muda o meu coração. Eu quero ter uma fé sobrenatural, eu quero amar de verdade. Eu quero viver um cristianismo real, sincero, verdadeiro. E não tem outro modo de fazê-lo. Na leitura que leríamos amanhã, São Pedro continua dizendo, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro que vos vai fazer crescer na salvação. Pois já provastes que o Senhor é bom. Ele muda a metáfora, agora a metáfora é o leite. Assim como uma criança suga o leite, ele está dizendo, suga Deus. Absorve Deus. Como uma criança recém-nascida que chora, e você coloca no peito, e ela começa a succionar. Você tem que beber, desejar ardentemente esse leite puro. Porque vocês já provaram que o Senhor é bom. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Os homens rejeitam Cristo. Os homens rejeitaram Jesus. Ele está dizendo, não faça a mesma coisa que os homens fizeram, cristãos. Não rejeite Jesus. Busca Jesus pela oração. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, ou seja, se ele é pedra, vocês também vão se tornar pedra. Se ele é Cristo, vocês vão se tornar cristãos. Se vocês beberem fé, vocês vão se tornar verdadeiramente uma reprodução de Jesus Cristo. Quem está dizendo isso é São Pedro. Aqui Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva rejeitada pelos homens, e vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja, ele está falando do sacerdócio universal de todos os crentes, desse sacerdócio que nós todos temos, pelo qual nós oferecemos ao Senhor um sacrifício espiritual. Aqui nós temos uma consonância direta com Romanos 12, versículo 1, quando São Paulo diz, eu vos exorto, pois, irmãos, a oferecerdes os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. Este é o vosso culto espiritual. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Isso que São Pedro chama de cingir a mente, é a mesma coisa. Sacrifício espiritual é a minha vida, que se eleva diante de Deus quando eu mudo a minha mente para ajustá-la à fé. Vós sois a raça escolhida,
sacerdócio do reino, nação santa, povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Ele está olhando para os pagãos de Roma, para os pagãos das igrejas dispersas, e está dizendo: vocês não eram povo, agora vocês não são apenas povo, mas vocês são sacerdócio do reino, são nação santa. Se a tribo de Levi era uma tribo no povo de Israel, agora já não há mais tribo de Levi. Todos vós sois sacerdócio do reino e nação santa. Por isso, amados, eu vos exorto como a estrangeiros e migrantes, afastai-vos das paixões humanas que fazem guerra contra vós mesmos. Não tem como não ler aqui o capítulo 8 da carta aos Romanos, quando São Paulo diz que a carne tem desejos opostos ao do Espírito. Afastai-vos das paixões humanas, que fazem guerra contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo caluniando-vos como se fosseis malfeitores, eles poderão observar a vossa boa atuação e glorificar a Deus no dia de sua visitação. Ou seja, São Pedro está mostrando como a fé produz em nós uma vida que se torna prova da existência de Deus e da salvação de Cristo, que produz virtude heróica. Os homens vêm e dizem: o Evangelho é verdade. Olha para a vida dessas pessoas. Eu não conheci ninguém assim. Não existe ser humano assim, que não é regido pelo orgulho, não é regido pelo amor próprio, mas que se esqueceu de si mesmo e agora vive uma filadelfia sem fingimento, ama mesmo, e não ama de qualquer jeito, ama com ardor, que pega o doente contagioso que ninguém quer nem ver e coloca dentro de casa e cuida, que limpa o leproso, que socorre o desconhecido como se fosse um filho seu. Isso só pode fazer aquele que foi realmente tocado e transformado pela graça do Evangelho. Vejam a profundidade da primeira carta de São Pedro. E o como aqui o apóstolo está dizendo, de uma maneira quase que condensada, aquilo que está espalhado no resto do Novo Testamento. Como alguém que assimilou a mente de Cristo e agora a derrama em frases cheias de intensidade, mas que contém todo o vigor do Espírito Santo.